Olá pessoal, esse é o nosso curso de Sistemas de Informações Geográficas com CTRL-GIS 3.0 avançado. Quero me apresentar, meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo, atuo com Sistemas de Informações Geográficas há aproximadamente 7 anos, atuo em diversas áreas do conhecimento na aplicação do SIG, e nesse nosso curso nós vamos apresentar as ferramentas avançadas utilizadas dentro do ambiente QGIS 3.0. Quero iniciar o nosso curso. O nosso curso ele é formado por 8 práticas. Nessas 8 práticas, elas são constituídas por passos, e nesses passos a gente vai implementar conceitos, implementar técnicas que vão desenvolver, né, o usuário no uso mais avançado, no uso mais rebuscado, vamos dizer assim, do QGIS 3.0. Quero iniciar o nosso curso. Nós vamos iniciar primeiramente com a gestão de atributos. O que seria a gestão de atributos? A gestão de informações contidas em tabela, ela vem de do relacionamento que aquela tabela tem com o dado geográfico que está associado. Então, nesse passo, que é a gestão de atributos, nós veremos a questão da junção espacial, na junção espacial de informações contidas no censo, por exemplo, né, em tabelas XLS quaisquer. Então aqui a gente vai utilizar o exemplo do censo 2010, do IBGE. Além da junção de atributos, nós vamos espacializar e realizar uma classificação de distribuição desses atributos, né, a partir de uma quantidade, de uma gama de métodos de classificação, como quebras naturais, como método de plantio, como métodos de desvio padrão. Isso tudo será exemplificado, no decorrer do curso. Junção espacial, phototag, que é você anexar uma foto a um dado geográfico e visualizá-lo dentro do ambiente QGIS, e a questão de rótulos duplos, que são a nomenclatura daquela feição ali sendo exposta, mas não somente uma nomenclatura ou uma coluna, né, indexada a essa rotulação, mas sim 2 colunas. Então essa é uma questão complexa dentro do ambiente QGIS e será abordado no nosso curso dentro da prática de gestão de atributos. Depois, sequencialmente a isso, nós vamos realizar, nós vamos abordar a questão do geoprocessamento avançado. O geoprocessamento avançado, quando a gente pensa em geoprocessamento, a gente sempre vem na nossa cabeça a questão do dado vetorial. Mas nesse caso aqui, nós vamos realizar o geoprocessamento tanto para os dados vetoriais como para os dados matriciais. Então, no geoprocessamento avançado, nós vamos abordar a questão da geometria do vetor, Geometria do vetor, nós vamos realizar interpolações 2D ou 3D, né? Só dando uma especificação, né, dessa questão da interpolação. A interpolação 2D, ela abrange, né, as ferramentas IDW e o vizinho mais próximo, que permite com que nós possamos extrair informações em locais não amostrados, isso numa perspectiva planimétrica, e numa perspectiva altimétrica a gente utiliza esses mesmos interpoladores, porém com dados altimétricos, como pontos cotados, como curvas de nível, como a litografia, que permite realizar o delineado desse modelo digital de terreno futuramente a ser processado, Interpolação 2D ou 3D, E também nós realizamos, extraímos estatísticas dos dados raster, e também do dado vetorial. Estatísticas, que são as informações de média, de desvio padrão, de soma, de valor mínimo, valor máximo, também será abordado dentro do conceito, né, de geoprocessamento avançado, que vai abranger tanto o geoprocessamento vetorial como o geoprocessamento matricial. Depois do geoprocessamento avançado, nós realizamos a otimização de processamento. A otimização de processamento consiste em realizar uma estruturação de processos a serem realizados nos dados vetoriais do nosso interesse. Então aqui ele se assemelha, ao Model Builder.
do ArcGIS, tá? Que é mais famoso, o Model Builder, que ele permite nós realizarmos, tá? Aqui, né, são os dados, ponto, linha, polígono, e aqui nesses dados, a partir de uma ferramenta, tá? Ele gera os outputs, tá? Vou botar aqui. Ele gera os outputs, só que quando ele gera esses outputs, ele não gera um por um. Ele gera o output de forma automática para os 3 dados que foram elencados a fazer parte da estrutura. Então esse Model Builder ele permite catalisar o processo de utilização de ferramentas de transformação geográfica, né, que são as ferramentas de geoprocessamento avançado, também estão inclusos nessa questão, nessa técnica, e permite que possamos acelerar os processos, né? Não precisamos processar cada dado, em si a gente estrutura todo o conjunto de processamentos que vai resultar em um único dado, que é o dado resultado, que é o dado do nosso interesse. Então o Model Builder do QGIS, né, como eu costumo intitular essa técnica, é uma técnica de otimização de processamento. Ela otimiza, ela acelera, ela diminui o tempo que você tem para realizar as transformações, as manipulações dos dados vetoriais e matriciais. Então existem muitas formas de input onde você consegue construir esse modelo de processamento. A introdução ao Python permite nós realizarmos linhas de comando, e essas linhas de comando vão chamar funções. Então, dentro da introdução ao Python, nós vamos realizar a chamada de função, que é processar uma ferramenta, não indo até a ferramenta diretamente, mas a partir de um comando, de uma linha de comando Python, tá? Chamada da função. Permite também a gente agregar informações à tabela de atributos, tá? Agregação de informações. Permite nós desenvolvermos plugins, então desenvolvimento de plugins a partir da linguagem, tá? E esse desenvolvimento de plugin ele precisa ser divulgado, né? Ele precisa estar na comunidade, ele precisa estar exposto para o acesso, para o download. Então a publicidade, né, vamos dizer assim, do plugin dentro da comunidade OGC. Então todas essas funções aqui são realizadas a partir da linha de programação, a partir da linguagem de programação Python, tá? Então nós vamos abordar essas questões e por fim o nosso curso ele vai se finalizar com os modelos temporais. O que são os modelos temporais? São mapeamentos vivos, né? Mapeamentos onde eu parto de um dado vetorial que esteja, além de georreferenciado, esteja temporalizado, ou seja, há um dia, ano e hora de ocorrência daquele dado ali, e estruturalmente, né, criando uma coluna, né, agora detalhando a questão do modelo temporal, criando uma coluna data, tá, hora. A partir dessas duas colunas aqui, elas podem estar anexadas também ou podem estar separadas, tanto faz. A partir dessas colunas aqui, o dado ele vai sofrer as transformações a partir das datas. Então há uma linha do tempo, tá? Um eixo T, tá? E nessa linha do tempo, indo de 0, vamos botar um exemplo, a 10 anos, o quanto que esse dado ele variou. Então eu tenho aqui essa escala e para cada ano aqui presente na escala eu tenho uma variação desse dado. Então, exemplo, eu tenho focos de incêndio. Eu quero saber qual é a variação espaço-temporal dos focos de incêndio no mês de agosto. Então esse T aqui não vai ser 10 anos, esse T vai ser T agosto, que tem 31 dias. Então qual foi a variação, tá? 2 pontos de focos de incêndio durante esse mês. Então durante esse mês eu tenho as variações e quando eu coloco no Time Manager, que é o aplicativo do QGIS 3.0, nós realizamos o apontamento
tá? Do parâmetro temporal para esses dois campos aqui, data e hora. E esse apontamento ele vai interpretar como a variação espaço-temporal. Então essa variação espaço-temporal você permite ter uma noção ao longo do tempo, uma noção de modelagem de configuração daquela ocorrência ali. No nosso exemplo, a ocorrência de focos de incêndio. Então, nessa ocorrência, qual é o comportamento espaço-temporal que ela apresenta nesse mês de agosto aqui. Então isso é muito importante dentro de todo o contexto, né, de análise espacial, só que numa análise espacial do ponto de vista temporal. Gente, esse é o nosso curso QGIS 3.0 avançado, tá? Nós realizamos a abordagem muito detalhada durante o curso desses 5 tópicos: gestão de atributos, geoprocessamento avançado, otimização de processamento, introdução ao ambiente Python, à linguagem de programação Python e os modelos temporais cartográficos. Essa foi a nossa aula de apresentação e muito obrigado.